Olá! Diariamente nós percebemos manifestações de intolerância e violência em diferentes segmentos da sociedade brasileira. Isso revela uma mentalidade ultrapassada e inaceitável para o momento da história em que nós estamos vivendo. Por isso é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento, que está começando. Eu tenho o prazer de receber os nossos convidados. Professor Luiz Felipe Zago, seja bem-vindo. Professora Carla Schuch Saraiva, também seja bem-vinda. Professor Zago é graduado em Comunicação Social com doutorado em Educação e atua na linha de pesquisa Educação, Sexualidade e Relações de Gênero. É docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Ulbra. E professora Carla é graduada em Engenharia Civil com doutorado em Educação e tem como tema de pesquisa a articulação entre educação e sociedade contemporânea, currículo e cybercultura. Também é docente do Programa de Pós-Graduação da Ulbra. Também seja bem-vinda. Antes de nós iniciarmos essa nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. Diversos motivos levaram a população das principais cidades brasileiras para as ruas em 2017. Do apoio à Lava Jato à revolta com as reformas trabalhista e previdenciária, a maioria das manifestações do ano foram organizadas através das mídias sociais. Para além das manifestações, as plataformas digitais possibilitam também a intensificação das redes de apoio dos movimentos sociais. A gente procura se integrar, nas agendas dos movimentos sociais, manter contato com eles, isso é uma coisa bastante importante. A Somos existe há 15 anos e trabalha com direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT, através da cultura, da arte e da comunicação. O Somos utiliza as redes sociais muito no sentido de poder divulgar suas atividades, de manter contato com as pessoas e, de uma certa forma, também para produzir conteúdo e para poder disseminar as informações que a gente acha que são importantes para as pessoas, produzir conhecimento, produzir valor na internet. Cristiane Famer Rocha é pesquisadora em comunicação e saúde coletiva e explica que os movimentos precisam criar mecanismos para aproveitar as potencialidades das mídias sociais. No campo da saúde, certamente essa é uma possibilidade para os movimentos sociais, da gente utilizar as redes para nos fortalecer, para fazer com que esses movimentos sejam mais ágeis, se comuniquem com maior rapidez, com maior facilidade e com maior velocidade. A Parada Livre de Porto Alegre, por exemplo, é um evento organizado por essa rede de movimentos e coletivos da cidade. Mas Cristiane afirma que nem tudo funciona do melhor jeito possível. Existem muitos meios, existem muitas oportunidades, existem muitas tecnologias que não estão sendo utilizadas adequadamente, ou pelo menos não estão sendo usadas em toda a sua potência. Isso porque os algoritmos das mídias sociais resultam na formação de bolhas. Somos induzidos a consumir conteúdos semelhantes aos que acessamos anteriormente e continuamos sem saber lidar com a diferença. Gabriel acredita que este processo intensifica a intolerância que já existia na vida em sociedade. É um espaço em que a intolerância ela ganha poder até pelo anonimato. Agora a internet é só isso? É claro que não. Ela é importantíssima para várias coisas que a gente faz. Eu não imagino o trabalho do movimento social hoje sem internet, por exemplo. Eu quero começar essa nossa conversa, professor Zago, contigo, evidenciando o pensamento que existe no nosso dia a dia. Parece que a intolerância, a violência, o preconceito são manifestações que sempre fizeram parte da história, das relações sociais ao longo dos tempos e, por isso, parece quase uma coisa normal. Como é que a gente pode se manifestar diante de uma mentalidade dessas tão disseminada em nosso meio? Bom, como tu mesmo disse, isso sempre existiu ao longo da história da humanidade, especialmente na história do Brasil. Acho que se a gente até fizer uma história de como a nossa cultura e como a nossa sociedade se formaram, eu acho que a mentalidade, a cultura, isso que a gente chama de a formação cultural brasileira, ela já nasce tributária de uma certa política do ressentimento da Europa da época. Então, porque as pessoas que vieram para cá colonizar o Brasil foram, de certa maneira, as pessoas que foram vítimas de uma certa política do ressentimento que existia na Europa da época. Ou seja, 1500, aqueles que estavam sobrando, em todos os casos. Ou aqueles que eram indesejáveis na Europa também, naquele momento. Isso já é algo muito interessante de a gente pensar. Mas
Pensar, por exemplo, especificamente o século XX no Brasil, tem um elemento muito interessante que assim, eu sempre gosto de me referir à personagem da novela Vale Tudo, Odete Roitman. Tá? A Odete Roitman fez muito sucesso na década de 80. Vale Tudo, que era a novela que ela era personagem, foi escrita, se eu não me engano, pelo Silvio de Abreu, posso estar enganado, mas eu acho que foi escrita pelo Silvio de Abreu e foi ao ar entre 88 e 89. A Odete Roitman, na época, era conhecida por fazer comentários extremamente preconceituosos em relação ao Brasil e à cultura brasileira. Buenas, o que a gente está vendo, na minha opinião, hoje, principalmente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e mais do que isso, comentários de notícias nos próprios sites e plataformas e portais dos grandes veículos de comunicação no Brasil, onde há o espaço para os comentários dos leitores. O que a gente vê nesses espaços é, na verdade, a volta da Odete Roitman. E quando a Odete Roitman volta, ela se torna, neste momento, 2017, ou seja, 30 anos depois, ela se torna extremamente nacionalista, ela está gostando do Brasil e extremamente maniqueísta. Ou você está comigo ou você é meu inimigo. Acho que a gente poder pensar na Odete Roitman voltando 30 anos depois, com essas duas características, o maniqueísmo e o nacionalismo totalmente furado, né? Um nacionalismo de alguém que nunca gostou do Brasil, de um cidadão brasileiro ou de uma cidadã brasileira que nunca gostou do Brasil, e também uma marca maniqueísta, assim, uma marca profundamente binarista, que é ou tu estás comigo, concorda com tudo aquilo que eu digo, ou tu é totalmente meu inimigo, contra o qual eu devo me contrapor, me posicionar contra, devo me contrapor e mais, eu devo te atacar. Independente se eu te conheço ou não te conheço, mas pela tua mentalidade. Por que, professora Carla, nós temos essa dificuldade em aceitar aquele sujeito que pensa diferente? Bom, eu acho que na medida que o Zago evoca a Odete Roitman, acho que foi uma figura bem interessante da gente trazer aqui para essa conversa. As Odetes Roitman sempre andaram circulando para o Brasil, mas elas eram vilãs icônicas, elas eram isoladas, elas não participavam de uma rede de conversação. E a opinião, ela se forma a partir de redes de conversação. E me parece, então, isso para mim é uma hipótese do meu trabalho, que as redes de conversação que se travam na internet, por meio das redes sociais, do Facebook, do Twitter, dos comentários das notícias de jornal, colocam essas Odete Roitman em sintonia, em conversação, e essa opinião das Odete Roitman se visibiliza, se reforça, se dissemina. Portanto, as redes sociais não criaram a Odete Roitman, mas elas permitiram que a Odete Roitman se fortalecesse. E eu acho que ela se fortalece, e as redes sociais não fortalecem apenas as Odete Roitman, e talvez até seja um pouco, as Odetes sejam um pouco de reação a algo diferente, né? Porque também as redes sociais colocaram em conversação esses outros sujeitos, digamos, diferentes, né? Houve outras possibilidades de crescimento do movimento feminista, do movimento gay, das questões étnico-raciais, dos corpos diferentes, como os corpos até gordos. Então excluídos. Exato, né? Aquilo dá voz. E eu acho que essa voz desses grupos, não diria exatamente excluídos, mas, enfim, de uma certa maneira, sujeitados, elas começam a ser ouvidas. E aquele sujeito que sempre foi o sujeito hegemônico, digamos assim, o homem branco, heterossexual, cristão, com um corpo bem modelado, ele começa a se sentir ameaçado. E aí surge, eu acho, que essa política de ressentimento. Como assim que essas mulheres vão agora querer ser feministas e reivindicar direitos? Como assim que esses gays agora vão querer ser igual a mim? Não, não vão ser. E aí surge toda essa questão da política do ressentimento e, no limite, a política eu quero te matar. Porque a palavra morte e suas variações são recorrentes. Na minha pesquisa que eu fiz, existe uma grande recorrência da morte do outro. Gays têm que morrer, viados têm que morrer, as mulheres feministas têm que morrer, né? E o meu adversário político tem que morrer, a Dilma tem que morrer, o Lula tem que morrer, o Aécio tem que morrer. Então nós temos numa vertente, cada vez para mim, mais reforçada dessa ideia que eu preciso limpar o mundo dessa alteridade que me incomoda. E isso significa que a gente constata que existem pessoas, quando não concordam com aquilo que é diferente do que elas pensam, e, na verdade são pessoas extremamente inseguras e não sabem conviver com o diferente agora. Sim. E a mídia evidencia para nós, como você comentou antes,
as redes sociais, essas inseguranças de quem sempre dominou. E isso apontaria para nós uma relação diferente entre os grupos que compõem a sociedade? Essa tensão? Eu acho que sim, eu acho que existe, aponta assim para uma nova, como a Carla já trouxe, né, alguns elementos, assim, existem hoje movimentos sociais que estão bastante organizados graças às mídias sociais e graças à internet como meio de comunicação que vem quebrar os demais. Eu acho que o que a gente está passando, quando a gente fala de políticas do ressentimento, quando a gente fala de mídias sociais, a gente está falando, especialmente no Brasil, mas no mundo como um todo. Não vamos imaginar que isso aconteça só no Brasil. Eu acho que é importante a gente ficar localmente, debatendo localmente quais são as nossas questões, mas também é importante de articular isso num contexto internacional. Isso não está acontecendo só no Brasil, acho que isso está acontecendo em outros países também do mundo, mas aqui, de novo, dada a nossa história da formação cultural, da formação da nossa sociedade, a gente está passando por um momento que a gente está pensando sobre o que significa democracia para nós. Que na medida em que, como a Carla disse, as manifestações de ódio ou os efeitos das políticas do ressentimento, tal como a gente as vê, as enxerga e as lê nas mídias sociais, mostram que a gente não está sabendo lidar com a democracia. Na medida em que a gente quer limpar o espaço, seja esse espaço o espaço que for, o espaço virtual ou o espaço público, tem correlações muito interessantes entre o espaço virtual e o espaço público, o espaço discursivo, de quem pode ou não falar, o espaço imagético, de quem pode ou não tirar uma selfie, ou de quem pode ou não se representar, na medida em que a gente está querendo que qualquer espaço seja limpo e que toda alteridade, toda diferença seja apagada, isso indica claramente que tem um significado e um sentido de democracia que precisa ser revisto. Que talvez não seja tão democracia assim. Que absolutamente não é nem um pouco democrático. Nem um pouco democrático. Eu acho que essa discussão de fundo, ela é muito importante para nós brasileiros. Assim, eu acho que a gente está passando da pré-adolescência para a adolescência. Professor, nós vamos continuar conversando exatamente sobre esse ponto. Agora, no entanto, nós temos o quadro Ciência em Foco, nosso intervalo, e nós já voltamos. Atualmente, eu estou desenvolvendo uma pesquisa no programa de pós-graduação em educação da UBRA com o meu orientador Luiz Felipe Zago, onde eu busco estudar os corpos que vão para frente das lentes das câmeras e os corpos que não vão. O objetivo da minha pesquisa é compreender os processos de negociação que acontecem para que alguns corpos tenham legitimidade para atuar na frente das câmeras e outros não tenham. A minha pesquisa parte de uma experiência acadêmica que eu vivi antes de vir aqui para a UBRA, onde tinha uma menina que era mais gordinha e que tinha uma boa dicção, era super fotogênica, e uma outra menina que era mais magrinha e que não tinha a mesma performance que a outra menina, e que ela acabou sendo escolhida, a mais magrinha. Nesse momento eu percebi que haviam determinadas marcas corpóreas que tinham maior valor, maior visibilidade no telejornalismo. Essa experiência foi a razão pela qual eu me interessei pelo meu atual tema de pesquisa. Mídias sociais e política do ressentimento é o tema do UBRA Conhecimento deste programa. Temos conosco o professor Luiz Felipe Zago e a professora Carla Schuch Saraiva. Professor Zago, a gente terminou o bloco anterior falando sobre a questão da democracia no Brasil. Vamos continuar exatamente sobre esse tópico. Quer dizer, essa questão do preconceito, violência, tem relação com a nossa concepção democrática? Absolutamente sim, acredito que sim. Tem mais problema. Aí a gente entra numa questão super interessante que teria que fazer muitos programas para poder dar conta, mas assim, acho que uma primeira coisa, assim, que é um engano, né? A gente achar que, por exemplo, nas redes sociais, nos comentários das notícias, no Facebook e no Twitter, a gente confunde democracia com opinião. Perfeito. Não é a mesma coisa. Democracia também é opinião, também é expressão de opinião, mas
A democracia não se resume absolutamente no fato de eu publicar, de eu fazer um post no Facebook fazendo apologia ao feminismo, por exemplo, ou detratando as feministas. Isto não se trata de a democracia no seu sentido mais estrito, em primeiro lugar isso. Em segundo lugar, eu também acho que tem uma questão muito interessante de se analisar, que é a correlação entre as mídias sociais e a ocupação dos espaços públicos. Concretos. Concreto, sim, os espaços públicos, os espaços urbanos, porque durante muito tempo, por exemplo, durante as décadas de 80, década de 90, muitos autores, principalmente o Richard Sennett, por exemplo, salientaram que os espaços públicos, os centros urbanos, a urbe, né, as metrópoles, estavam sendo esvaziadas das suas manifestações, estavam sendo esvaziadas da habitação pelos cidadãos e pelas cidadãs. O que a gente vê hoje, por exemplo, no Brasil, pelo menos desde 2013, é o contrário, né? A gente vê a internet e as tecnologias digitais, as mídias sociais, vindo ao auxílio da organização, da ocupação dos espaços públicos. Mas eu acho que isso também tem a ver com, claro, tem a ver com as pessoas, mas também tem a ver com o momento tecnológico, né? Claro. Porque essa questão da cibercultura, durante muito tempo foi pensado como algo que está lá, a cibercultura, está aqui o mundo de verdade, o mundo real. E hoje em dia, com essas tecnologias móveis, portáteis, elas estão sobre os nossos corpos, essas tecnologias, né? Então, a gente vai ver que existe desde a década de 60, quando emerge a internet, todo um movimento de contracultura. A internet, ela surge a partir do pensamento de contracultura e do pensamento libertário, né? Que foi, enfim, apropriado por outras coisas. Mas havia essa questão, esse pensamento libertário não conseguia chegar à rua, porque era para poucos. Na medida que essas tecnologias vão sendo apropriadas, e daí volta a questão que o Zago já trouxe. Não só no Brasil, a Primavera Árabe, ela surge a partir das mídias sociais, né? Perfeito. Claro que se atravessam outras coisas, assim, às vezes também só não podemos cair naquele pensamento romântico, né, que as mídias sociais, elas democratizaram, porque também os movimentos democráticos, que muitas vezes surgem democráticos, são reapropriados por grandes instrumentos, né? Eu acho que no Brasil a gente pensar a reapropriação dos movimentos de 2013 é bastante significativa. Sim, bastante. Que começaram com movimentos enfim, de grupos, movimentos sociais bastante ligados a movimentos de esquerda e acabaram, enfim, sendo reapropriados pelas camisas verde-amarelas e pelos patos, né? Sim. Que a gente viu esses desdobramentos posteriores. Perfeito. E aí nós entramos na velha questão, independente com tecnologia ou não, existe um elemento que é fundamental, que é a questão da ética nas relações. E esse permanece sempre. Quanto mais nós temos participação nas redes sociais, mais a dimensão da presença ou da ausência da ética se faz presente. Agora, por outro lado, não sei se nós temos, pelo menos no contexto brasileiro, um elemento formativo dessa reflexão, que acontece por meio desses, às vezes até, conversas tensionadas, né? Mas é uma das grandes questões, não é verdade? Esses discursos de ressentimento, esses discursos de ódio, de uma certa maneira, são uma enunciação de uma verdade. De uma verdade que se abate sobre o outro, que quer aniquilar o corpo desse outro de uma certa maneira, que coloca esse outro em risco, né? Me parece que esses haters, esses discursos de ódio, de ressentimento, eles têm a covardia da verdade, porque eles não se colocam em risco, porque pelo contrário, eles colocam o outro em risco. Sim, o risco cai sobre esse sujeito que ele é diferente, sobre esse ele quer aniquilar. Então, hoje eu acho que essa questão ética tem que ser profundamente discutida nesse sentido. Como se dá essa relação com o outro, né? Na medida que eu não tenho mais uma verdade que me coloque em risco, que eu não vou ter uma coragem para enunciar a verdade, ou quem tem a coragem muitas vezes é o aniquilado, né? Não é por outra coisa que tem uma vinculação tão forte do espaço midiático com o espaço da rua, né? Não é por outra coisa que nós temos um perfil chamado Homofobia Sim no Twitter, no país que mais mata pessoas homossexuais e transexuais, né? Então a rua está sempre em comunicação com essas mídias, né? E eu acho que é justamente isso que a gente tem que repensar. E talvez até pensar se é possível a gente utilizar os espaços educacionais como estratégias para, pelo menos, reduzir esses discursos de ódio, essa política do ressentimento. E o problema é que a gente está falando de cinismo também, né? A gente está falando de muito cinismo, assim, quando, por exemplo, um professor ou uma professora diz, não, eu não vou falar sobre isso em sala de aula, né? Isso não é importante. Ou um jornalista ou uma jornalista
diz não vou abordar tal e tal questão. Quando a verdade do sujeito se sobrepõe. Ou a verdade do veículo, no caso do jornalista, ou a verdade veículo, da instituição de ensino, no caso do professor ou da professora. Sim. Acho que a gente está falando de cinismo, né? Então, quando eu termino o bloco anterior falando que a sociedade brasileira como um todo, na minha opinião, está saindo da pré-adolescência, está entrando na adolescência, eu estou mencionando uma metáfora para a gente poder começar a pensar de uma maneira um pouco mais madura a respeito de qual é o nosso sentido de democracia, de qual é o nosso sentido de ética. Perfeito. E de poder, num primeiro momento, enfrentar o nosso próprio cinismo. O nosso cinismo é o seguinte, todo mundo sabe, como a própria Carla está dizendo, dados existem há muito tempo mostrando que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT, né? Lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Bom, muita gente, não sei se todo mundo sabe, mas muita gente sabe disso, e principalmente os haters sabem disso muito bem. Qual é o problema do cinismo que está aí? Eu sei que isso acontece e eu não faço nada. Isso não me é conveniente. Isso não me é conveniente falar sobre isso. Isso é cínico. Ou seja, eu não tenho compromisso com a verdade. E com a vida do outro. Com a vida do outro. A vida do outro, e aí a dimensão ética, a ética do cinismo, que é a vida do outro não me concerne. Né? A vida do outro não me concerne, não é da minha conta. E é nesse patamar, eu acho, que a gente consegue localizar, por exemplo, as políticas do ressentimento ou os discursos de ódio que vêm emergindo no Brasil nos últimos anos. Né? E, mesmo assim, apesar de um diagnóstico tão ruim, eu acho. Esse é um diagnóstico muito ruim de um tempo contemporâneo, de um tempo presente. Eu ainda acho que ele é importante. Ainda acho que é importante que as pessoas saiam do armário e digam que elas odeiam. Perfeito, mesmo que se escondam atrás de um determinado sinal ou enfim, porque é somente na medida que nós conseguimos conversar sobre a realidade que a gente tem chance de dar um passo para frente. Caso contrário, nós vamos fazer de conta como se estivesse tudo bem e na verdade não está. E me parece que talvez a gente tenha que repensar, que eu acho que essas políticas do ressentimento estão dentro de um pacote talvez mais amplo, né? Porque que talvez muito pior, como tu estava mesmo dizendo, do que os haters, são aqueles que se deixam ali, os isentões, o não é comigo, né? E aí talvez a gente tenha que pensar como é que isso vai se constituindo, que sujeito é esse que olha a vida ser ameaçada e que não consegue mais se posicionar. E eu acho que talvez a gente tenha que pensar na própria constituição da nossa mentalidade social e política, né? Num mundo que é exacerbadamente competitivo, onde cada um de nós é convidado a dar curso às suas próprias coisas e mal às vezes a gente dá conta das nossas próprias coisas para ser um vencedor, para ser alguém que conseguiu, enfim, chegar lá. Bom, então, talvez nessa luta permanente que a gente está colocando, né, a gente está vivendo quase um estado de natureza, muitas vezes, novamente, né, porque é a competição desenfreada de todos contra todos, não nos dá tempo de olhar para esse outro. Bom, eu sei que estão matando pessoas trans, mas eu não sou trans, deixa assim. Isso, né? não tem a ver. Claro, um pouco do Brecht, né? Mas enfim, né? A gente vai olhando, eu não sou trans, eu não sou negra, eu não sou mulher, eu não sou, enfim. Então vamos deixar essas coisas acontecerem, que eu não vou me meter em algo que não é meu. Então, acho que essa talvez pior do que os próprios haters, talvez seja essa cultura que os haters conseguem se enraizar e se desenvolver. Muito bem, nós vamos para o quadro Dica de Saúde e nós já voltamos para as considerações finais. A dica de saúde de hoje, pensando em intolerância, é um exercício de empatia, tentar se colocar no lugar do outro. Começa muitas vezes com os primeiros modelos já na infância, que são aprendidos pelas crianças, valores transmitidos pela família, pela cultura. E a gente pode pensar que a intolerância não tem uma única causa. Muitas vezes é uma questão individual, mas não individualista, né? Acho que vale refletir sobre o que nos faz ter comportamentos intolerantes.
E muitas vezes a psicoterapia é uma alternativa para essa questão do conhecimento, do autoconhecimento e de identificar se temos alguns conflitos, porque nós rechaçamos no outro que também pode não estar muito bem resolvido na gente. Então a ideia da psicologia e da saúde mental é compreender a causa do que nos leva a ser intolerantes numa sociedade hoje em que isso é bastante presente. Então, além de refletir, de discutir, eu acho que a dica pode ser fazer um tratamento pessoal, a psicoterapia pode ajudar para desfazer inclusive esse estigma, né, de achar que, bom, eu tenho um problema grave. Muitas vezes são pequenos conflitos que interferem no nosso comportamento e eu acho que vale a pena refletir sobre isso. Mídias sociais e políticas do ressentimento é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Nós vamos agora para as nossas considerações finais. Professor Zago, qual é a sua consideração final? Duas. Pois bem. Posso? Vai lá. Duas considerações finais. A primeira, não seja um isentão, não seja uma isentona. Né? Assuma pelo menos a sua opinião. A gente já debateu aqui, democracia não se resume à opinião, mas também tem a ver com uma certa expressão de opinião. Não seja um isentão, não seja uma isentona. Diga, eu não sei, ou eu ainda não pensei sobre o assunto, mas vou pensar. E diga o que acredita, assuma o que acredita. E segundo, não se esconda. Não deixe de assinar a sua opinião, ou seja, não deixe de assumir. É o Luiz Felipe Zago que está tendo esta opinião. A partir daí a gente vai conseguir ter um certo debate um pouco mais adulto sobre o que significa ódio, sobre o que significa sociedade, o que significa organização democrática. Muito bem. Professora Carla, seu recado final. Bom, eu concordo plenamente com o Zago e gostaria de dizer que me parece que, voltando à questão educacional, que é o meu chão, né, que a escola, que as instituições educacionais têm um papel importante nesse processo de desisentizar, digamos assim, né, tornar as pessoas capazes de se posicionar, capazes e desejosas de se posicionar. Então, acho que a gente, como sociedade, também tem que pensar nisso, né? Tem que pensar, por exemplo, num projeto de lei que circula aí no Congresso e também em outras instâncias estaduais, municipais, do chamado Escola Sem Partido, quando um dos pressupostos é justamente não se discute mais as diferenças dentro da escola. A escola, para esses sujeitos, é um lugar simplesmente de aprendizagem de conteúdos, como a matemática, o português, a física, e eu entendo que tem que ser muito mais do que isso. A escola pode ser uma estratégia poderosa para fomentar essa democracia, para fazer que as pessoas entendam o que está implicado nesse discurso das diferenças e possam, sim, se posicionar. Eu acho que a escola, talvez, sendo bem utilizada, possa ser um instrumento para tirar esses isentões de cima do muro e ajudar também quem precisa se expressar e assinar embaixo da sua própria opinião, né? Então, esse é o meu recado agora. Muito bem. Obrigado, professora Carla. Obrigado, professor Zago. Obrigado a você pela companhia e a gente volta na semana que vem para mais um Ubra Conhecimento. Até lá.